apresentar a nova ferramenta de planejamento operacional denominada Programação Operacional. Essa visualização na tela do SAD se refere ao perfil disponível para as sessões de planejamento operacional, para o P3 das unidades. Então, o P3 da unidade vai ter um acesso a essa ferramenta de programação operacional e quando ele entrar no sistema, a primeira visão que ele vai ter é essa tela, que é a tela de acompanhamento da programação operacional, que é esse menu aqui no alto da tela. Então, ao clicar em acompanhar a programação operacional, vai aparecer a programação operacional agendada nas próximas 12 horas. Então, eu tenho aqui um conjunto de informações sobre as programações que já foram criadas, se elas já estão em andamento, e aquelas que estão agendadas e que vão acontecer nas próximas 12 horas. Aqui no alto da tela, então, acompanhar a programação operacional, onde eu tenho essa visão das programações das próximas 12 horas, em andamento e as que vão acontecer. Eu tenho aqui o segundo menu, que é o menu de cadastro. Então, eu vou iniciar agora pela primeira opção, que é cadastrar local de programação operacional. Nessa tela, eu tenho a opção de visualizar todos os locais de realização de programação operacional, de realização de operações e eventos que já foram cadastrados, ou cadastrar um novo local. Então eu vou passar a cadastrar um novo local. Ele já me aparece aqui com todos os locais de operação e evento de programação operacional que já foram criados, para eu poder, até para identificar e para o usuário saber o que já tem criado no mapa em termos de localização, porque criou uma vez, esse local fica disponível para ser utilizado para sempre no sistema. Então eu vou tirar aqui essa informação do mapa, vou tirar aqui, e ele vai dar um zoom no local onde o usuário está, né? No caso aqui eu estou no quartel do Comando Geral da PM. Então eu vou fazer uma descrição sobre o local, então eu vou cadastrar aqui, o meu local vai ser o Parque da Luz. Vão aparecer as opções de tipo de local, então eu vou colocar aqui que isso aqui é uma praça. Qual é a área de despacho? Aí provavelmente para as unidades ela vai ter uma ou mais áreas de despacho de acordo com a sua necessidade. Então eu vou colocar aqui que a área de despacho desse local é a primeira companhia do 4º Batalhão, no centro de Florianópolis. Digamos que fosse uma escola, que fosse um local de evento, um bar, um show, eu poderia estabelecer aqui um nome de contato. Eu vou cadastrar aqui então o responsável por aquele local. E um telefone de contato, porque essa informação vai aparecer para a guarnição quando ela acessar essa programação lá no tablet. Então, cadastrei um, se eu quiser adicionar um outro contato, basta clicar em adicionar mais, ele vai abrir outra opção. E agora eu venho para o mapa para desenhar a área da operação, porque todo o controle depois de localização, etc., deslocamento, vai se dar em cima da parte gel. Então, o Parque da Luz aqui em Florianópolis fica nessa parte aqui. Então, eu tenho duas opções de desenho no mapa. Uma, o polígono, e a outra, o perímetro. Quando eu adiciono o ponto, e aqui está selecionado o polígono, na verdade ele vai estabelecer um raio que vai ser a área da operação. E eu posso aumentar esse perímetro, então esse polígono, essa área aqui então é a área da operação. E é onde vai haver todo um controle se a guarnição esteve ou não no local daquela operação e vai orientar a guarnição acerca da localização exata. A outra opção de fazer esse cadastro no mapa é o perímetro. Então, se eu clicar em perímetro aqui, a seleção anterior some. Novamente, eu vou adicionar o ponto no mapa. E agora o que aparece para mim aqui já é um desenho de um losango. E agora eu posso editar esse desenho, fazendo efetivamente o desenho da área que me interessa.
Então esse vai ser o desenho da área do Parque da Luz. Cadastrei essas informações, basta clicar em salvar e o local foi cadastrado. Eu posso fazer esse cadastro prévio, então, de vários locais onde rotineiramente ocorrem as operações, e aqui eu gerencio também os locais que já foram cadastrados. O segundo menu é o de programação operacional, onde eu vou efetivamente criar a programação para as guarnições. Então, aqui vão aparecer todas as programações operacionais já criadas, numa ordem de criação, ou seja, vai aparecer sempre da mais recente para a mais antiga. E para mim cadastrar uma nova programação operacional, eu clico no novo, vai abrir a tela de cadastro. Novamente, todos os locais de programação operacional já previamente cadastrados estão aqui. Então eu vou tirar aqui para limpar o meu mapa, ele vai dar o zoom novamente onde eu estou. Eu faço uma descrição do objetivo dessa programação operacional. Vou colocar aqui que vai ser uma prevenção de roubo à pessoa, né? Digamos que está acontecendo roubo à pessoa naquele local. Local da programação operacional, eu tenho aqui duas opções. Buscar, pesquisar os que eu já cadastrei. Então, por exemplo, se eu digitar aqui Parque da Luz, ele vai me listar todas as opções com essas palavras. Tá? Então, por exemplo, Sesusk, que é uma universidade, já está cadastrada, então ele vai listar aqui. Então, ele vai buscar os locais de programação operacional que já foram previamente cadastrados. Se eu cheguei na programação operacional e esse local não está previamente cadastrado, basta eu clicar no sinal de mais e ele vai abrir a tela da criação do local de operação. E aqui eu sigo todo aquele procedimento mencionado anteriormente. Então eu posso fazer o cadastro do local diretamente quando vou cadastrar uma programação operacional. E assim que eu finalizar, que eu salvar a tela de programação, do local de programação operacional, já vai trazer automaticamente, salvar, eu vou trazer automaticamente o local da programação para cá, e ao mesmo tempo já cadastrei ela definitivamente no sistema, e posso passar a usar ela novamente em outras operações, em outras programações que forem necessárias. Então, o meu local aqui já está previamente cadastrado, Parque da Luz. Eu vou selecionar o tipo de programação que eu vou fazer, e aqui estão listados todos os tipos de operação, de policiamento de evento que nós fazemos. Eu vou colocar aqui que, na verdade, o que nós queremos nessa área é um policiamento ostensivo a pé, ou seja, mesmo que eu for acionar uma guarnição de policiamento ostensivo motorizado, o meu desejo aqui de quem está planejando é que a guarnição estacione a viatura e faça um policiamento ostensivo a pé na praça, no Parque da Luz. Defino aqui o intervalo de tempo dessa operação. Então, essa operação ela vai acontecer nesta data. E o horário de concentração, após fazer uma análise na parte de GEL e na parte de BI, foi identificado aqui que a concentração desse tipo de delito acontece no final da tarde. Então, eu vou botar aqui das 17 às 19 horas. No mapa aqui, né, ele já deu um zoom na área, porque quando eu selecionei o Parque da Luz, ele já deu um zoom na área que nos interessa. Salvei essa programação. Então, ela já vem aqui com uma programação mais recente, Parque da Luz, né, policiamento extensivo a pé, porque assim que eu acabo de criar, ela vem para cá, ela passou a ser mais recente e ela vai ser hierarquizada desse jeito. E agora eu vou complementar as informações de cadastro dessa programação operacional. Então agora eu posso vir nessa programação operacional e anexar o arquivo. Então vem aqui, eu vou escolher uma ordem de serviço, um gráfico com a análise do local, um ofício que solicitou aquela informação, ou seja, um documento, tanto PDF quanto imagem, né, PNG, JPEG e arquivos em PDF, para ser enviado para a guarnição para que ela possa acessar quando ela for visualizar os detalhes dessa programação operacional. Então eu vou botar aqui que é uma ordem de serviço que tem alguns detalhes sobre essa operação. Salvei. Então foi cadastrada uma ordem de serviço, quem criou foi esse usuário fictício que foi criado aqui, e agora eu posso cadastrar tantos documentos quantos necessários que a guarnição receba. Fechei essa tela, posso cadastrar agora alguma observação para ser
colocada para a guarnição. Então, alguma informação que possa orientar a guarnição acerca do objetivo e do trabalho que ela vai desenvolver naquele local. Salvo, posso cadastrar tantas observações quanto necessário para a guarnição poder receber essa informação. Fechei aqui e agora clicando aqui na figura, no símbolo do veículo, eu vou agora definir quais guarnições vão atuar nessa programação operacional. Então, pelo prefixo da guarnição, eu faço uma pesquisa. Então, acho a guarnição que eu vou alocar para essa programação. Quando eu clico na alocação, no símbolo de alocação, vai aparecer duas opções aqui, tipo de alocação fixa ou variável. Quando eu falo na alocação fixa, eu vou definir especificamente um determinado horário para que a guarnição esteja naquele local. Então, eu vou dizer que ela vai permanecer naquele local das 17 às 19 horas. Então, quando a guarnição recebe essa informação no tablet, ela vai identificar que, assim, ó, que o programador, que quem planejou essa operação, determinou que ela ficasse, que ela iniciasse o policiamento naquele local às 17 e encerrasse efetivamente às 19 horas. Então, o horário é fixo. Quando eu coloco a opção variável, eu, na verdade, agora vou estabelecer para a guarnição se eu quero que ela, no intervalo de tempo da operação, vá àquele local e realize essa atividade de policiamento uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então, dependendo do número de alocações, de quantidade de deslocamentos, ou seja, de quantidade de vezes que eu desejo que ela vá até o local e faça essa atividade de policiamento, eu coloco aqui e a guarnição vai receber a programação operacional. Se eu colocar duas, por exemplo, ela vai receber duas programações para ser realizada nesse local num determinado intervalo de tempo, sem um horário fixo para esse tipo de atividade, apenas um horizonte de tempo onde dentro desse período ela tem que ir esse número de vezes naquele local. Se eu volto a marcar fixa, é esse o local, o horário que vai. Podem ver que eu tenho a opção, eu tenho a definição do horário da programação operacional. Então imagine o seguinte, que eu tenho uma festa num determinado local que vai das 8 da manhã às 20 horas, por exemplo, e eu começo a alocar agora várias guarnições em horários diferentes. Então, no período da manhã, eu vou alocar essa guarnição, por exemplo, para uma festa que começa às 8, que ela esteja lá às 8 e fique lá, por exemplo, até às 10 horas. E depois vou alocar essa guarnição nesse evento e eu vou alocar outra guarnição. Então, vou fazer um exemplo aqui, por exemplo. Vamos lá. Esse policiamento extensivo a pé na praça, no Parque da Luz, então inicia às 17 horas e vai até às 19. Eu vou alocar essa guarnição para ficar das 17 às 18. Salvei. A guarnição já está alocada. Mas eu vou acrescentar agora outra guarnição, a 4625 também. E vou dizer que essa guarnição ela vai estar também das 5 no dia 5, mas ela estará lá das 18 às 19 horas, que é o término da operação. Salvei. Estão as duas guarnições aqui cadastradas, né? E aqui já identifica, por exemplo, que essa 4605 é uma guarnição mobile, por isso que está laranja, e a 4625 é uma guarnição que não é mobile, apesar que agora com a disseminação do projeto por todo o estado, quase a totalidade das guarnições serão mobile, né? Que tipo de botões eu tenho aqui agora? Eu tenho opções que vão ser utilizadas no momento da operação, basicamente, pelo despachante, né, ou para quem cria a operação, que é a guarnição e não sendo mobile, há a possibilidade do despachante alocar ela ela está alocada na operação e ele dá as chegadas e encerramento da operação pela guarnição, se ela não estiver mobile, mas se a guarnição está mobile, conforme identifica o botão aqui, o comando de chegada e encerramento não estará disponível para o despachante
justamente porque quem vai dar esses comandos é a guarnição no próprio tablet. Eu tenho a possibilidade aqui de desalocar uma guarnição, então digamos que eu cadastrei uma guarnição por engano aqui, quero tirar ela dessa programação, basta clicar nesse botão. E por último, importante, essa figura do cadeado, ele trabalha com a lógica de ativar dedicação exclusiva. Quando eu seleciono uma guarnição para compor uma programação operacional, de forma padrão, essa guarnição ela continuará durante o período da operação disponível para empenhamento pela central de emergência. Então, quando eu não clico nesse botão, então, que é o padrão da ferramenta de programação operacional, a guarnição ela não terá dedicação exclusiva a esse evento. A prioridade continua a ser o atendimento de ocorrência. A lógica dessa situação é permitir que as sessões de planejamento operacional, que o P3, possa estar fazendo um planejamento do tempo da guarnição sem prejudicar o atendimento de emergência, de tal forma que a guarnição vai executar as programações operacionais estabelecidas naqueles momentos em que não houver o atendimento de ocorrência. Então, a possibilidade de programar aqui todo o tempo de trabalho da guarnição. Se efetivamente a guarnição não conseguir executar uma programação operacional em que ela não estava com dedicação exclusiva em virtude do atendimento de ocorrência, a guarnição vai informar lá no tablet que que a programação não foi executada e vai justificar que estava naquele momento em atendimento da ocorrência protocolo número tal. Agora, se a sessão de planejamento, se o P3 entende que para esta programação, para esta operação, para esse evento, há necessidade de uma dedicação exclusiva da guarnição, ou seja, ela não pode estar disponível para atendimento de emergência, ela tem que se dedicar exclusivamente a essa programação. Basta a guarnição clicar no cadeado, o cadeado vai ficar fechadinho agora. A partir daqui, o que acontece lá durante o trabalho da guarnição e a relação dela com a central de atendimento, a Central Regional de Emergência, o Copom. 30 minutos antes do horário da programação, a guarnição já vai sair do rol de viaturas disponíveis para o atendimento de emergência, justamente para garantir que ela não seja empenhada nesse período para uma ocorrência que possa se estender além do horário da programação estabelecida. Então, 30 minutos antes, ela sai do rol de guarnições disponíveis para empenho, e ela só vai ser localizada se o despachante forçar essa busca, né? Não vai estar, a princípio, está listada para ele. E a guarnição vai voltar a estar liberada para a central de atendimento apenas quando ela encerrar a execução dessa programação operacional em que ela estava com dedicação exclusiva. Quando a programação é variável e é confirmada a dedicação exclusiva, a dedicação exclusiva ela só vai se dar efetivamente quando a guarnição chegar no local da programação. Então, quando a guarnição der chegada no local da programação, naquela alocação variável, a partir daí é que ela some do rol de guarnições disponíveis para o atendimento de emergência. Então é muito importante que quem está fazendo a programação tenha consciência de que, de forma prioritária, a guarnição permanece à disposição da central de emergência para atendimentos de ocorrência. Mas, para aquelas programações em que há necessidade de que o policiamento esteja naquele local, principalmente festas, algum evento específico, aqui quem faz a programação estabelece essa vinculação da guarnição ao evento, clicando nessa figura do cadeado para gerar essa dedicação exclusiva e a retirada dela durante esse período de 30 minutos antes do rol de viaturas disponíveis para empenhamento na central de emergência. Fiz aqui, meu planejamento está concluído. A outra possibilidade de cadastro de programação se refere à programação operacional contínua. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer um novo cadastro. E eu vou fazer aqui Ronda Escolar. Novamente, local da programação. Então, vou pegar aqui o SESUSC, que é uma universidade, mas que também tem um colégio. Vou fazer o tipo da programação. Então, vou pegar aqui Ronda Escolar. Data de início.
Então eu vou colocar aqui eu posso trabalhar com períodos maiores, né? Então eu vou colocar aqui que a partir do dia 10 de 7 até o dia 31 de agosto. Estabeleço aqui qual é esse período, eu vou colocar aqui que a minha prioridade é na entrada do colégio, das 7 às 8, e vou definir aqui o tipo de repetição. Eu quero que essa minha programação operacional se repita todos os dias. Então, todos os dias, automaticamente vai criar lá no cadastro, no menu, né, de programação operacional, todos os dias vai ter esse evento programado. Ou seja, o usuário aqui, quem estiver fazendo a programação, não precisa cadastrar esses eventos um a um. Como eles se repetem, basta fazer um único cadastro e definir qual é o tipo de repetição. Ou eu posso dizer que ele é semanal e definir qual é o dia da semana que ele se repete. Então aqui é uma ferramenta em que quem cadastra as programações tem a facilidade de poder cadastrar eventos que são repetitivos, né? Então domingo, segunda, terça. Então eu vou dizer aqui que vai ser toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, que são os dias da semana para fazer a ronda escolar. E ao salvar essa programação, ela está cadastrada aqui, mas o que acontece agora quando eu vou lá na tela de programação operacional, que é onde eu cadastro todos os detalhes, foi criado agora para cada dia de semana, dentro todo aquele período previsto, uma programação para cada dia. E aí, efetivamente, agora eu tenho que vir aqui fazer todo aquele trabalho de cadastrar arquivos que tenham relação com essa programação, cadastrar as viaturas para as guarnições para cada programação dessa. Aquela programação contínua, ela faz simplesmente a facilidade de poder cadastrar diretamente aqui várias programações, mas a partir de agora, uma a uma eu tenho que ir cadastrando quais são as guarnições que vão trabalhar, quais são os documentos e observações que serão cadastradas em relação a ela. Nessa tela aqui ainda eu tenho a possibilidade de pesquisa, então eu posso pesquisar uma programação pelo seu protocolo, cada programação vai gerar um protocolo, posso pesquisar uma programação operacional por essa descrição, questões de prevenção a roubo, de ronda escolar, etc. Posso pesquisar por local da programação e vai me aparecer uma lista grande aqui dos locais de programação criados. Posso pesquisar pelos eventos pela programação operacional contínua, então quais já foram criados. E posso fazer uma pesquisa que é muito importante aqui para pós-programação operacional, para identificar efetivamente quais programações operacionais foram executadas, quais programações operacionais foram executadas parcialmente e quais programações operacionais não foram executadas. Programação executada é onde todas as guarnições alocadas para aquela programação deram chegada e encerramento, ou seja, estiveram no local dando sua chegada e encerramento. Programação operacional executada parcialmente acontece nos casos em que eu tenho mais de uma guarnição alocada para aquela programação e uma delas, pelo menos, não cumpriu, ou seja, não executou aquela programação. Eu tive uma guarnição, imagine duas guarnições alocadas para aquela programação operacional, onde apenas uma executa, chega, encerra a operação lá, e a outra não executa. Então, o sistema entende isso como uma programação operacional executada parcialmente. E a programação operacional não executada é quando efetivamente nenhuma das guarnições alocadas confirma a chegada e o encerramento daquela operação e apenas justifica a não execução daquela operação. E eu posso fazer essa pesquisa por intervalo de datas. Então imagina que eu tenho um conjunto de programações operacionais para o fim de semana. Eu boto aqui o intervalo de datas desse fim de semana passado e vou pesquisar agora quais operações, quais programações que foram planejadas que não foram executadas, ou que foram executadas parcialmente, ou acho que foram efetivamente executadas, e verificar os relatórios e as observações das guarnições. Porque quando uma programação operacional ela é executada, né? Então eu vou pesquisar aqui, por exemplo, uma das programações operacionais, programações que foram feitas para hoje, por exemplo. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, essa de prevenção a roubo à pessoa, operação extensividade. Então eu clico aqui nos detalhes dessa programação e o que eu tenho aqui? Todo o detalhe da programação, né? Qual o local do evento,
qual guarnição foi no local, então o horário previsto era 10h40 às 11h30, ela não deu chegada, não deu encerramento e ainda não justificou. Aqui embaixo eu tenho agora, porque essa informação aqui em cima se refere a uma comunicação da própria guarnição. No tablet, a guarnição ela diz o horário que ela chegou, ela confirma o horário de chegada e confirma o horário de encerramento, manualmente. Mas aqui embaixo eu tenho um conjunto de informações trazidos do GPS. Então o GPS ele vai dizer quanto tempo aquela guarnição ficou dentro daquela área delimitada no local da programação operacional, quanto tempo esteve fora da área daquela programa no intervalo de tempo previsto para aquela programação, e aqui dá a quantidade de entradas e saídas daquela área estabelecida. Lembrando aqui que dependendo da dimensão da área, o GPS ele tem alguns saltos, né? Às vezes ele perde o sinal, ele tem alguns saltos. Então é natural que durante mesmo a guarnição permanecendo dentro do local daquela operação, haja algumas entradas e saídas que são dadas de forma automática pelo próprio GPS. Mas o que nos interessa aqui é analisar basicamente o tempo de permanência dentro da área e fora, ou seja, esse tempo de permanência tem que ser muito maior do que o tempo fora daquela área. E quando não há informação é porque efetivamente a guarnição não esteve naquele local pelo GPS. Aqui na parte de observações eu vou ter tanto as observações cadastradas pela guarnição, por quem planejou essa operação, quanto vou ter também as observações e o relatório da guarnição. Então a guarnição lá no tablet ela vai poder cadastrar a série de informações, operação realizada sem alteração, ela vai poder cadastrar vídeo, foto, como eu estou mostrando aqui do lado, áudio da operação, e é aqui nessa tela que quem planejou a operação, que o P3 vai verificar efetivamente tudo que foi feito, tudo que foi reportado, ou os relatórios daquela operação. E se efetivamente aquela operação foi cumprida ou não. Então essa informação vai estar nesse ícone, né, de visualizar detalhes. Basicamente, as funcionalidades são essas. Né? O uso da ferramenta certamente vai gerar oportunidades de melhoria e o uso dela também vai tornar o conhecimento dessa ferramenta muito mais abrangente, mas essa é uma ferramenta extremamente importante para estar planejando o tempo das nossas guarnições. Seja para planejar as atividades que a guarnição vai desenvolver nos momentos em que ela não está atendendo ocorrência, seja para planejar aquelas operações e eventos em que exige dedicação exclusiva e que se possa acompanhar depois a efetiva execução dessa programação. Então essa é uma ferramenta de P3, de planejamento operacional, de programação operacional, que vai ajudar na organização do nosso trabalho e da atividade operacional. Muito obrigado pela atenção.